Segue falando sobre a análise do segundo turno das eleições e, para isso, vamos receber um cientista político e professor, o Adriano Cerqueira, a quem agradecemos pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan News. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Boa tarde. Perfeito. A gente tem conversado nos últimos dias sobre o andamento da campanha eleitoral e chegamos no dia da eleição, domingo de segundo turno, né, professor? Queria rapidamente a sua avaliação em relação a esse dia de hoje. Estamos conversando com os nossos repórteres. Parece que todo o processo tem transcorrido de maneira muito mais tranquila do que no primeiro turno, mas também trouxemos esse destaque que envolve a Polícia Rodoviária Federal. Afinal, o TSE tem cobrado a Polícia Rodoviária Federal em relação a essas operações que prejudicariam o fluxo de eleitores em diversas localidades do país. De que maneira esse fato, esse episódio pode atrapalhar a fluidez do processo eleitoral e até fomentar a judicialização em algum momento? Sobre o dia em si, né, eu acho que a tendência é que transcorra com muita rapidez, sem aglomeração. Eu acho que no primeiro turno, né, você tinha um processo muito complexo, né, envolvendo várias eleições que deveriam ser digitadas, né, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente, problema da biometria. Isso foi gerando grandes filas. E agora, no segundo turno, como no máximo foram 2 cargos, né, para os estados que tiveram segundo turno, aqui em Minas, por exemplo, só tivemos para presidente, então foi tudo muito rápido. Então não teve aglomeração. Se a gente comparar com o primeiro turno, parece que teve menos gente. Mas, na verdade, provavelmente o fluxo deve ser o mesmo, né? Historicamente, no segundo turno, você tem um pouco mais de abstenção, em torno de 1 ponto, talvez 2 pontos em relação ao primeiro turno. Então, se foi quase 21% no primeiro turno, se chegar a 22%, 23%, não vai ser nada de muito extraordinário, não. Vai ficar um pouco acima da média histórica. Já esse caso aí, né, desde onde está acontecendo, uma operação importante da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal de coibir, né, o aliciamento do eleitor, né, o transporte clandestino, né, oferecendo uma série de coisas, compra de voto, enfim, isso tudo o TSE tinha que estar ajudando, né, a polícia a apurar, né, e fazer bem o seu trabalho, e não gerar esse tipo de ruído, não pega bem, inclusive pode gerar até uma judicialização no sentido assim, até que ponto, né, essas práticas criminosas de fato foram coibidas, né, se houve condições, né, das autoridades policiais fazerem o seu papel. Então é importante que haja um entendimento o mais rápido possível do TSE em relação à Polícia Rodoviária Federal, para não colocar, né, enfim, né, uma dúvida, uma sombra assim, de credibilidade na apuração que vai acontecer logo mais. Então, eu acho muito importante que esse fato seja bem esclarecido da forma mais transparente possível. Agora, professor, desde que esse assunto começou a ser discutido com mais intensidade, aqui nesse domingo, nessa cobertura especial da Jovem Pan News, a gente tem questionado os nossos comentaristas, até o Constantino, acredito que já tenha comentado sobre isso, não me lembro bem, sobre essa possibilidade de as candidaturas estarem construindo um arsenal com potencial munição para possível judicialização do resultado das eleições. A gente tem de um lado o PT, que talvez pode utilizar esse episódio envolvendo a Polícia Rodoviária Federal para judicializar um resultado, caso Bolsonaro vença as eleições. E de outro lado, a gente tem a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que caso perca as eleições, pode tentar judicializar esse resultado das urnas com base naquelas suspeitas de irregularidades nas inserções do presidente na propaganda eleitoral. Como o senhor visualiza essa movimentação? É o nervosismo, né? Porque as pesquisas estão mostrando uma situação de empate técnico. Empate técnico não tem esse negócio, mas o fulano de tal está na frente, o outro está em segundo. Não existe primeiro e segundo. Existe uma situação de empate. Qualquer um dos dois pode ganhar. E as pesquisas estão indicando que pode ser um resultado apertado. Se for um resultado apertado, qualquer que seja o lado vencedor, o outro vai entrar sim
com todo tipo de arsenal jurídico para tentar questionar a validade do resultado. Aí sim, risco de termos um terceiro tempo, né, por assim dizer. O ideal seria um resultado mais tranquilo, assim, uma maior diferença em relação a quem for vencer. E isso eu acho que pode até acontecer, né? Era comum, né, por exemplo, no passado, quando o PT tinha militância das ruas, você tinha a chamada onda vermelha, né, que impulsionava a candidatura petista no final. Hoje a gente vê que quem tem o comando das ruas é Bolsonaro. E essa onda verde e amarela pode impulsionar mais o voto para Bolsonaro na reta final? Pode, né? Não sabemos. Então, a gente vai ter que aguardar o resultado das urnas, mas se houver uma boa diferença, eu acredito que a chance de ter um terceiro turno vai ser menor. Por outro lado, se for um resultado muito apertado, certamente os lados têm munição, né, para poder tumultuar com todo tipo de judicialização que a gente possa imaginar.